E aí, pessoal, estamos começando mais um Steel Podcast. Antes de mais nada, queria pedir para você que está nos assistindo para que se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações, desse o seu like e compartilhasse para o máximo de pessoas possível. Meu nome é Jovem Contígio, eu sou o host da Steel Podcast. Vamos agora começar com a nossa convidada ilustre. Eu vou ler o currículo dela aqui primeiro, né? Porque é extenso, então vamos lá. Ela é engenheira ambiental, designer de produtos, pós-graduada em finanças e em liderança e inovação. Trabalhou durante muitos anos na indústria refratária, mineração e construção civil. E desde 2020 entrou no ecossistema de inovação e hoje atua como head de novos negócios na Assolab da ArcelorMittal. Seja muito bem-vinda, Giovana Orsi. Obrigada. Muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, é um prazer receber você aqui. Imagina, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, obrigado, pessoal. Essa oportunidade da gente estar conversando sobre essa indústria que é tão interessante e ao mesmo tempo tão enigmática, né? Exatamente. É difícil de compreender o que tem por trás disso tudo. Como a gente já estava conversando antes, né? Eu convidei a Giovana porque eu vi o projeto que vocês estão fazendo, que é um projeto muito inovador, muito bacana. Você vai falar para nós, né? Como é que foi, como é que está sendo esse desafio. Mas antes de mais nada, Giovana, fala para nós quem é a Giovana, conta um pouco da sua história, como é que você entrou nesse mundo do aço, né? Como é que você entrou nesse mercado? Estou vendo, você era engenheira ambiental. E conta para nós, como é que começou tudo isso? Para a gente inspirar os jovens que estão começando agora. Então, eu tive uma jornada nada ortodoxa. Então, desviei os caminhos algumas vezes até chegar onde eu estou hoje. Vou voltar alguns anos atrás. Eu já tenho aí 3 décadas nas minhas costas, então tem muita coisa, muita água rolou debaixo da ponte. Eu sou formada em engenharia ambiental, foi a minha primeira formação. Logo em seguida, design de produto. E eu comecei a minha carreira, ingressei no mercado pela RHI Magnesita, que na época era só Magnesita, antes da fusão. Entrei como programa de estagiário, então entrei como estagiária de engenharia ambiental. E lá surgiu uma oportunidade, fui contratada como engenheira ambiental. A Magnesita na época estava tocando alguns projetos Greenfield, que são projetos... desde o começo, né, falando a língua básica, assim, um projeto que ainda vai ser estudado para ver se ele vai ter viabilidade, realmente vai existir. Então, a gente estava estudando viabilidade desses projetos e eram projetos de mineração na área do Vale do Jequitinhonha. E eu fui deslocada para esses projetos, trabalhei nesses projetos durante um tempo e aí surgiu uma oportunidade onde eu assumi a gerência de geologia e planejamento de mina da área de mineração da Magnesita. Da Magnesita. Isso. Então, fiquei durante um tempo dentro dessa área. E aí eu fiz imagina, eu assumi essa gerência, eu tinha 24 anos. Eu tinha 1 ano de formação. Você tinha acabado de formar? Tinha 1 ano de formado. Mas na faculdade, o período que você ficou na faculdade, você pensava em ingressar nesta área? Não, Nada não tinha a menor ideia do que eu queria, na verdade. Assim, eu estava estudando engenharia ambiental, mas quando a gente está na faculdade, a gente não entende quais são todas as oportunidades que existem dentro de uma empresa como essa, né? A Magnesita é uma empresa gigantesca, já era uma multinacional na época, então uma empresa muito grande. Tinha a menor ideia do que era trabalhar dentro de uma empresa dessa, mas a gente almejava porque, na época, a gente tinha esses programas de estágio, e o programa de estágio da Magnesita era um programa muito famoso, muito grande. Então, o que me chamou a atenção, na verdade, foi o salário do estagiário, para falar a verdade, né? Foi assim, não, vai ser legal, vamos entrar, e é um nome legal para eu começar meu currículo, dali para frente a gente vê o que dá. E aí, quando a gente entra, a gente vai entendendo um mundo de possibilidades que existe ali, que a gente
poxa, eu nunca me deparei com isso dentro da faculdade, né? Então, no período que eu estudei engenharia ambiental, eu não sabia o que era. Desculpa te cortar, eu falo que é tão grandioso o mundo do aço. Eu falo isso porque eu também sou oriundo de empresas de refratário. Sim. Né? Eu comecei na Safran há 25 anos atrás. Depois trabalhei com vocês lá na Magnesita, mas enfim, já é uma indústria muito grande, muito potente, né? São máquinas grandes e tal, mas quando ela te dá a possibilidade de conhecer a indústria do aço. Ela te dá a possibilidade de você ir lá na siderurgia. E quando eu entrei na primeira vez, que foi na ArcelorMittal, quando eu entrei a primeira vez na ArcelorMittal de Molevad, isso foi em 2001, eu fiquei maravilhado. E olha que a de Molevad é uma das menores plantas da ArcelorMittal no mundo, né? Não menosprezando, porque eu trabalhei em Molevad muitos anos, prestando serviço. Sim. Mas quando você vê, e depois que eu fui em Tubarão, então, aí que eu falei, que tamanho de panela é essa? Que tamanho de forno é isso? Você fica vislumbrado com o tamanho que é essa indústria, o quão potente é a indústria, né? Isso aí. Então, assim, ingressei, vi a enormidade de possibilidades que a gente tinha lá dentro, e aí eu entendi o seguinte, o meu papel como gestora, eu precisava de uma formação financeira, porque eu assumi a gerência de uma área que entre próprios e terceiros, a gente tinha quase 200 funcionários debaixo de mim, né? 200 pessoas. Eu tinha 24 anos, muito jovem, e precisava ganhar robustez, precisava de uma bagagem ali para dar conta daquilo. Então eu fiz uma pós-graduação na época na Fundação Dom Cabral de finanças com o intuito de eu preciso defender meu orçamento, eu preciso saber o que é CAPEX, o que é OPEX, entender de gestão, como é que eu gestão financeira. Exatamente, como é que eu vou fazer isso? Era um básico, eu falava, eu preciso desse básico. Então eu fiz essa pós-graduação na época, que me deu uma base muito legal, que eu precisava, e me abriu uma outra porta, que foi a porta da área financeira. E aí depois eu fui atuar na controladoria. Então, da operação eu fui para o back-office, né? Então eu entendia muito como que acontecia a operação, e eu pensava na época, poxa, nossa, é um saco, o back-office fica aqui enchendo o nosso saco, pedindo informação, pedindo isso, pedindo aquilo, e a gente aqui naquela loucura da operação, porque a operação é 24 horas, não para, qualquer coisinha que para ali dá um problemão, né, pega na veia da operação mesmo, e o back-office, ele precisa de informações, precisa estar alinhado com o negócio, cuida mais de estratégia, que é uma coisa mais estratégica. Então eu fui entender esse outro lado, peguei o orçamento, né, América do Sul, e a gente foi fazer a construção orçamentária e os reportes dos resultados, né, então a área de FP&A, fazia reporte de resultado e tal, então fui namorar um pouco essa área, fiquei durante um tempo nessa área na Magnesita, até que eu saí, migrei e fui para a construção civil. E aí na construção civil eu fui para a direcional. Para direcional engenharia, fui trabalhar na direcional engenharia nessa área de FP&A também. Ah, sim. Então a direcional, para quem não conhece, tinha um foco muito forte em construção Minha Casa Minha Vida. Sim. Né? Então a gente dependia também muito das diretrizes do governo, das diretrizes de financiamento, enfim, uma empresa aberta, né? Então prestar contas para os investidores e tudo mais, uma empresa grande. E fiquei também durante um tempo lá, e aí vou misturar um pouquinho do meu pessoal. Engravidei e tive meu primeiro filho, enquanto eu estava na direcional. E quando eu voltei, retornei de licença maternidade, a área financeira é uma área muito dinâmica. Então, ela te exige muito carga horária de trabalho. Sim. Então, assim, dedicação. Então, era fechamento de mês que a gente tinha que ficar até meia-noite. E ficava até meia-noite fechando o mês e tal. Enfim, era uma coisa... Isso na direcional. Faz parte na direcional. E na Magnesita era a mesma coisa. Sim. Mas na direcional faz parte. Só que eu tava vivendo uma outra realidade nesse momento. Mãe, né? Então, voltei de licença maternidade. Passou 2 semanas, eu descobri que eu tava grávida de novo.
Um atrás do outro. Foi um atrás do outro e não planejado. E aí é legal contar isso porque para o homem é uma realidade diferente, né? Sim. Afeta o homem de uma maneira diferente que afeta a mulher, né? A maternidade afeta diferente. E aí eu falei, não vou dar conta, não dou conta desse batido, né? Dessa forma que tá. E aí a intenção era tirar um ano sabático. Falei, vou sair, vou tirar um ano sabático, vou cuidar da minha gravidez, do meu bebê e depois eu vejo como que eu retorno pro mercado. Sim. Eu sou uma pessoa ligada no 220, eu não consegui tirar um ano sabático. Eu e imagino. aí comecei a correr atrás de outras coisas, outras oportunidades, falei, abri uma consultoria. E aí, na época, eu abri uma consultoria com o intuito que era o seguinte, a gente tinha 2 vieses, assim, um viés de gestão de pessoas, que é uma coisa que eu sou completamente apaixonada, e durante esse tempo eu fui me capacitando nesse sentido, fazendo vários cursos e me capacitando nesse sentido, e o segundo viés que é prestar serviço orçamentário para pequenas microempresas e startups que estão precisando de captação de investimento, que estão precisando construir um orçamento, né? Estão precisando construir KPIs, medir, fazer metas, enfim. E aí eu fui fazendo isso e fui começando a entrar nesse mundo da inovação através das startups. Eu participava de eventos, eu conhecia startups e tal. Nessa, o bichinho da inovação me picou. Eu falo que quem trabalha com inovação é picado uma vez e nunca mais quer sair. Sim. E aí o bichinho da inovação me picou. Mas sempre flertando com a indústria. Que eu gostava do dinamismo. Gostava não, eu gosto muito do dinamismo de trabalhar em grandes empresas, de trabalhar nas grandes indústrias. E saber que uma pequena decisão afeta enormemente, né, dentro de uma indústria. E trabalhei dentro de consultorias de inovação, prestando serviço para grandes empresas. Então, fui trabalhar para essas consultorias. Até que um dia eu falei, poxa, eu já trabalhei dentro da indústria. Eu já trabalhei dentro da consultoria que presta serviço para a indústria. Agora eu preciso saber como que é trabalhar numa startup. E aí eu fui trabalhar numa startup americana de logística marítima. Então, nada a ver com nada. Né? Nada a ver com nada. E como é que foi isso? E muito técnica também. Como é que você descobriu essa empresa? Como é que... Nesses eventos. De inovação, Exposibran. Na Exposibran conheci a startup e aí conversando, deu match e falei, poxa, é um negócio interessante. Vou entrar nessa, vou descobrir como é essa indústria da logística marítima, que também é uma indústria muito robusta, gigantesca, e ainda era mais nichado ainda, porque era um software, um SaaS, um Software as a Service, de logística marítima, de bulk e break bulk, ou seja, só quem fazia transporte de bulk, que é granel, ou break bulk, que são grandes partes, assim, por exemplo, pás de hélice, de energia, peças gigantescas, né? Ou seja... Peças grandes. Nada de container. Nada de container. Não fazia container. Só grãos e peças... E peças grandes. Então, a gente está falando de enterprise, né? Grandes empresas. E eu prestava serviço para essas grandes empresas. Então, é eu voltando para a indústria de novo. Né? E o que... Curiosidade, claro, tá? Vamos lá. Curiosidade. O que essa startup fazia? O que ela estava fazendo de inovação para melhorar essa logística? Vamos lá. A gente tinha um software que foi desenvolvido para... Esse software tinha várias funcionalidades. Eu vou falar da principal, o que era o nosso carro-chefe, que a gente vendia como carro-chefe. Para conseguir gerenciar, fazer a gestão melhor da sua demurge. E aí que é demurge, né? Demurge basicamente é uma conta que você paga se você não atraca o seu navio a tempo, no tempo que está no contrato. Então, assim, eu fiz um contrato, tô movimentando a minha carga, eu fiz um contrato ou com a empresa que é responsável por movimentar a minha carga quando eu não tenho navio, né? Ou o navio é meu e eu fiz um contrato com o meu cliente e eu mesmo vou entregar para o meu cliente. Nesse contrato, eu tenho um prazo para entregar essa carga, obviamente. Mas esse prazo, ele é sujeito a alterações climáticas dentro da minha viagem. Eu posso pegar uma chuva
e aí eu vou atrasar. Ele é sujeito a fila no porto, para atracar no porto, pode ter acontecido alguma coisa no porto e eu tenho uma fila maior do que o esperado para atracar no porto. Eu tenho um tempo de embarque, um tempo de desembarque. E isso tudo está no contrato. Eu tenho multa contratual, que é o que a gente chama de demurge, que é o tempo que eu tenho de atraso, basicamente, para demurge, que é para cumprir esse contrato. Então, a gente fazia um pouco dessa gestão, a gestão das cláusulas contratuais. A gente também tinha uma base de banco de dados de portos, né? Como é que está a atracação nesse porto, qual que é a sazonalidade disso, para a gente fazer uma mínima previsão de como poderia ser isso. E a gente vendia isso para as grandes empresas. E a gente está falando de economias de contas em milhões de dólares num contrato. Então, né, eram economias muito, muito grandes. Então, fui para esse ramo, fiquei um tempo, e aí surgiu uma oportunidade de eu atuar na ArcelorMittal, dentro da área de inovação, que é dentro do Assolab, né, na ArcelorMittal. E eu fui em 2023. 2023, migrei para a ArcelorMittal e assumi esse desafio, que é a área de novos negócios dentro do Assolab. Nós vamos falar um pouco da Assolab, porque a gente quer entender o que consiste tudo isso. Igual eu falei, nós já demos uma olhada lá e é um projeto muito bacana. Eu quero que você fale disso, mas antes disso, para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, os jovens que estão nos assistindo, a ArcelorMittal. Fala um pouco da ArcelorMittal. Como é que é essa empresa, essa multinacional, a maior siderúrgica do mundo, né? É isso aí. Eu vou falar, eu gosto de falar linguagem igual eu falo com os meus filhos, que têm 5 anos e eles já sabem o que é a ArcelorMittal. Para todo mundo entender, eu acho que fica mais fácil. A ArcelorMittal hoje é a maior siderúrgica do Brasil, a maior produtora de aço do Brasil, a maior fornecedora de aço do mundo. Lá em 2006, a Mittal Steel veio e adquiriu a maior parte da Arcelor, que era uma empresa brasileira, né? E formou a ArcelorMittal, que hoje produz o aço, né? Que a gente vê como uma grande rede e cadeia do mundo, porque o aço hoje ele está no clips de papel que você usa, ele está no seu carro, ele está na sua geladeira, no eletrodoméstico, ele está em tudo que envolve a sua vida, né? E a gente não se dá conta disso, né? Quando a gente fala assim, a indústria do aço, aí você pensa em grandes construções civis, você pensa em coisas grandiosas, mas não, o aço está presente no nosso dia a dia, né? Então a ArcelorMittal é essa empresa, é a maior produtora de aço do mundo. Então eu falo que sem o aço hoje a gente não sobrevive, né? E a ArcelorMittal tá aí, é uma empresa centenária. Então é uma empresa, a indústria do aço é uma indústria bem tradicional. A ArcelorMittal é uma empresa super tradicional. Mas eu já falei isso várias vezes, eu acho que fica marcado, que é o seguinte: uma empresa centenária não se perpetua no mercado da forma com que a ArcelorMittal se perpetua se ela não inova. Então a gente traz um pouco da inovação para dentro dessa indústria tão tradicional. Essa ArcelorMittal, né, como você mesmo disse, é a maior do mundo, tem plantas no mundo inteiro, A gente está em mais de 60 países. Mais de 60 países. E aqui no Brasil, ela não é só porque é a maior, mas também pela competência, né, das pessoas que trabalham lá. Sim. Né? Eu falo sempre aqui, não só no podcast, mas para todos os alunos que eu tenho, que eu converso, também não estou puxando só para a ArcelorMittal, mas para a indústria do aço, tão importante, do jeito, como você mesmo disse, está presente no nosso dia a dia, né, na nossa vida, dentro da nossa casa, mas existe tabus, pessoas que não conhecem a indústria do aço, acham que a indústria ela é uma poluidora, que ela só visa lucro e que não sei o quê, e tem uma visão negativa, né? E o nosso objetivo aqui é quebrar esse tabu, é mostrar o quão importante é o aço para nossas vidas e o quão essas empresas trabalham não só com inovação, tecnologia e tudo, mas em prol de minimizar os impactos que tem. Né? Eu acho que assim,
nós estamos entrando num assunto polêmico, né? Mas esse polêmico aí, a gente precisa de quebrar esse tabu, o que eu acredito é o seguinte, não vamos existir sem o aço. Né? Faz parte da nossa vida, faz parte de tudo que a gente consome hoje, como consumidores que somos. A gente não pode se iludir de que vamos viver de luz e água, né? Não existe isso. Então, faz parte da nossa vida. O que a gente pode fazer para que isso seja feito da melhor forma possível, reduzindo os impactos da indústria? Porque começa lá na exploração do minério. Da mineração. Né? Então, começa lá. E ele vai até na cadeia... lá no alto forno, né? Então, e na entrega. Vai até a entrega na porta da sua casa do item que você comprou que tem aço, né? Então, a gente tem toda essa cadeia. E vai no descarte do aço. Exato. É carro velho, toda a sucata que é gerada, também a indústria consome. Como que a gente pode fazer dentro dessa linha toda, da cadeia toda? O que a gente pode fazer em cada parte da cadeia, cada etapa, para minimizar os danos? Acho que é isso que a gente tem que pensar. E não em como não usar o aço, né? Porque tem gente que não entende, é muito extremista. Ah, não, mas não pode ter mineração. Peraí. Não é assim. Peraí. Como é que a gente vai sobreviver sem, né? Então, como que a gente pode conviver com, mas gerando o menor impacto possível? Isso aí. Nós tivemos uma conversa muito legal com o Robério, que hoje uma das lideranças hoje no assunto de reciclagem. Sim, trabalhei com ele na Risa. E também nessa questão da economia circular, né? Ele falou muito sobre metalurgia urbana, que é essa catação de lixo, de produtos que tem de latinha e tal, e depois é separado e aí é levado para as empresas reciclarem e tal. Então, tudo isso diminui o impacto, né? Isso. Eu acho isso muito importante. Mas vamos falar da ArcelorMittal. Como é que surgiu essa ideia? Como é que a ArcelorMittal tomou essa iniciativa? Qual foi a dor, né? Qual foi o motivo? Qual foi a motivação de criar a ArcelorLab? E o que é a ArcelorLab? Explica pra gente. Vamos lá, então. Bom, o ArcelorLab ele tá entrando no 6º ano, né? Então, quando a gente fala de 6 anos, é um lab que já está consolidado, né? Se consolidado no mercado, mas é um lab recente, né? Quando a gente fala 6 anos, não é muita coisa. Mas no mundo da inovação, sim, né? Quando a gente fala de inovação, não tem tanto tempo que é um assunto super em pauta. Hoje a gente já meio que banalizou essa palavra inovação, né? Mas não é um assunto que está em pauta há muito tempo, principalmente dentro das grandes empresas. Né? As grandes empresas começaram a olhar para a inovação do jeito que estão olhando hoje, recente, né? Inovação como algo específico. Porque eu falei aqui, a ArcelorMittal é uma empresa centenária, então ela inova há muitos anos. Ela sobrevive porque ela inova há muitos anos. A inovação nada mais é do que a resolução de um problema. Né? O que eu vou usar de ferramenta para resolver um problema que existe? Então, a gente não tem que inventar a roda, a gente não tem que necessariamente ser uma coisa super disruptiva ou uma solução que nunca foi vista antes no mundo para ser uma inovação. Não. Se eu resolvo um problema que antes eu não tinha como resolver com uma ferramenta diferente, aquilo ali é uma inovação que eu estou fazendo. Bacana esse ponto de vista. Né? Então, a gente vem inovando. O ArcelorLab ele veio como um veículo facilitador da inovação dentro da ArcelorMittal. Então, ele é como se fosse a porta de entrada da inovação da empresa. Hoje, dentro da ArcelorLab, a gente tem algumas frentes de atuação. Então, a gente tem uma frente que a gente chama, e eu vou falar alguns termos que, por favor, vocês fiquem à vontade, porque para mim já é muito, já estou bem familiarizada. Se eu não souber, eu vou perguntar, que eu não entendo nada desse. Fique à vontade. Eu estou inserido nesse mundo de inovação, mas como eu não atuo diretamente, então eu sou meio leigo para... O Ricardo sabe muito aqui, o nosso sócio aqui, né, Ricardo? Mas... Pode ficar à vontade. Hoje a gente tem 3 principais frentes de atuação dentro do ArcelorLab, que são a inovação aberta, o CVC
que é o Corporate Venture Capital, e o CVB, ou Novos Negócios, que é a minha área, né? CVB. Corporate Venture Building. Aí eu vou explicar um pouquinho do que são cada um desses três, né? A nossa maior frente é a inovação aberta. O que é a inovação aberta? A inovação aberta, ela faz uma ponte de conectar agentes do ecossistema de inovação, que são startups, universidades, centros de pesquisa, com a indústria. Então, a indústria tem um problema ou quer maximizar, quer aumentar uma produção, quer resolver um problema, algum gargalo de produção, de operação, quer melhorar algum processo, tem alguma oportunidade de melhoria ali dentro da indústria. A área de inovação aberta vai identificar isso, vai estudar, vai ir no mercado, tem uma startup que já tem uma solução que a gente pode plugar aqui e a gente pode resolver esse problema numa agilidade maior, num custo menor. Porque a startup roda um MVP, desenvolve em conjunto com a área uma solução. Então, pode ser, eu estou falando startup, mas pode ser um centro de pesquisa, pode ser uma universidade, são agentes do ecossistema que estão trabalhando para resolver esse tipo de problemas que a gente enfrenta dentro de uma produção hoje, tanto na indústria do aço, na indústria civil, na indústria do agronegócio, enfim. A inovação aberta faz isso. Além disso, a gente também promove agentes internos de inovação, que é muito legal, que a gente tem um programa que chama, de inovação interno, que ele fomenta agentes internos, então os nossos intraempreendedores, que nada melhor do que eles mesmos para identificarem possibilidades de melhoria dentro dos processos deles, né? Então eles estão lá, identificam oportunidades ali e desenvolvem uma solução. Sim. E a gente premia esses agentes e a gente ajuda eles a desenvolverem essa solução. Então, eles trazem uma oportunidade, a gente trabalha com eles durante o ano, em cima dessa oportunidade, desenvolvendo a solução, e no final a gente tem um prêmio de qual foi a que trouxe maior impacto, não só financeiro, mas impacto na produção, às vezes o impacto até de segurança, né? Então, são programas bem legais que a gente tem nesse sentido. A gente também tem o CVC, né? O que é? É um fundo de investimento em startups. Hoje, o CVC do Assolab, ele trabalha voltado para startups que têm conexão com o nosso core business, né? Com o aço, com a siderurgia. Sim. Então, a gente tem 6 investidas hoje, startups investidas, a gente investe nas startups, e aí a gente tem um relacionamento de parceria, que essas startups ou prestam serviço para a gente, ou prestam serviço para os nossos clientes, ou para os nossos fornecedores, e a gente cria um ecossistema. Esse CVC, que tem esse fundo de investimento para startups, essas startups, elas têm que entrar naquele programa, tem que fazer o cadastro lá e tudo e tal. E nós fizemos cadastro lá também, né? A Steel Connect. Então, a gente tem 2 frentes da startup poder entrar, né? São frentes diferentes. Pela inovação aberta, a startup pode cadastrar lá, e aí quando a gente tiver alguma demanda que a gente acha que a startup consegue atender, a gente vai entrar no nosso cadastro. Hoje a gente tem uma base de mais de 25 mil startups inscritas. Então, a gente consegue fazer essa conexão, chamar a startup, conectar e tal. Ou o CVC, que é diferente. O CVC é diferente. O que é o CVC? Está na aberta, na inovação aberta. Não, esse o CVC... do startup está na inovação aberta. Esse da inscrição da startup, a base da startup, sim, né? Inovação aberta. O CVC é diferente. O CVC é um fundo onde a ArcelorMittal vê um potencial legal de crescimento daquela startup e ela decide investir. Ela entra como investidora de X%. Certo. Hoje a gente tem verticais específicas que a ArcelorMittal quer investir. Não é qualquer startup, né? São startups que estão de acordo com a estratégia da empresa. Então, hoje a gente investe em startups que podem agregar ao core business, que é ao aço, né? Podem agregar de alguma forma ali para o nosso negócio.
E a gente tem os novos negócios, a área de novos negócios, que é a área que eu atuo. O que é essa área de novos negócios? Que é a CVB. É o CVB. A gente desenvolve novos negócios. Inicialmente, ele pode ser... eu vou desenvolver uma plataforma que vai facilitar a minha vida para o pagamento dos nossos clientes. Mas depois essa plataforma é vendida para fora, né? Ela vira um novo negócio para fora, não só interno, não só dentro da ArcelorMittal. A gente vira um negócio externo. Isso é nível Brasil ou nível... Mundo. A todas as unidades. Mundo. Na verdade, o que acontece? O Assolab é Brasil, né? Certo. O Assolab hoje está presente aqui no Brasil, mas a gente pode conectar startups do mundo inteiro ou centros de pesquisa do mundo inteiro. A gente tem essa interação, inclusive, com as outras unidades da ArcelorMittal Mundo, né? Então, se tem alguma coisa que está sendo praticada lá na Europa, tem uma startup que está ajudando eles lá, a gente pode conectar e ver o que a gente consegue fazer aqui e vice-versa. Né? Bacana. Então, hoje a gente atua dessa forma, assim, e obviamente dentro de cada uma dessas áreas a gente tem várias iniciativas que estão acontecendo, mas a gente usa isso como até a porta de entrada do jovem dentro da ArcelorMittal. Esse é o ponto legal, né? Que assim que a gente estava falando antes. Esse CVB, né? Lá você tem uma turma de jovens que te ajuda. Sim. Como é que é? O seu departamento lá, como é que é? Eu falo assim, porque tudo que você falou aí desse departamento da ArcelorMittal, que é a Assolab, né? Já é muito interessante para os jovens, principalmente porque a gente percebe que hoje essa nova geração ela está muito ligada à inovação, não sei se eu posso dizer que está ligada diretamente à inovação, mas eles querem essa área, querem ir para a área de software, a área para a internet, porque está muito exato, eu acho que explícito. porque eu acho que isso está muito visível no dia a dia dessa geração de hoje. Então é muito mais fácil eu me conectar com algo que eu vejo diariamente na minha rotina, no meu dia a dia, ali no meu TikTok, no meu Instagram, né, no meu celular, do que eu me conectar com a indústria, que é uma coisa que não é uma realidade, né? Eu não vou entrar no TikTok, passar um vídeo e vai ter uma produção de ferro-gusa, né? Um forno refratário, né? Não é uma coisa fácil de... Exatamente. Então, é mais fácil você atrair essa geração por esse viés tecnológico, de inovação, de diversidade, para mostrar para eles que dentro de uma grande indústria, dentro de uma grande empresa, de uma empresa que é tradicional, a gente tem esse viés, a gente consegue trabalhar a inovação, a gente consegue trabalhar a diversidade, a gente consegue trabalhar esse tipo de coisa junto com o tradicionalismo, né, que essa indústria exige também. E nós temos uma demanda muito grande para a área técnica, ela existe. Sim. Né? Nós tivemos várias conversas aqui com outros profissionais e no final eu sempre pergunto, né? Eu sempre peço para que eles dêem uma dica para os jovens que estão começando agora e tal, assim como eu vou te pedir também. Mas a maioria fala uma coisa que é básica. Não existe atalho. Não tem como você que está começando agora escolher uma profissão, começar hoje e amanhã você virar gerente, depois da manhã virar CEO. Não tem como. Tudo tem um processo, tudo tem um caminho. E para isso a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que investir em conhecimento, investir em um estudo, investir numa pós-graduação, investir em cursos que vai te capacitar. Mas além disso, que é mais importante do que isso, é o tempo. Só o tempo te capacita. É só o tempo que vai te conseguir deixar você preparado para as diversidades, para situações diferentes, para os problemas que tem que ser resolvidos. A inovação, né, que é a solução para todos os problemas. Eu ouvi uma frase muito interessante, foi ontem, inclusive, que fala assim: se você não gosta
não está aproveitando a sua jornada, não se iluda de que o topo vai ser melhor. É. Então, assim, o jovem, ele olha muito, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, eu quero ser CEO dessa empresa. Mas se você não está disposto a aproveitar a jornada e aproveitar, não só passar, viver. né? Não olhar isso como, mas eu tenho que passar 2 anos, eu tenho que passar 3 anos, mas eu tenho que... Tem que fazer 4 anos, 5 anos de faculdade. Exato. Se você não está disposto a aproveitar e viver isso, não se iluda de que quando você chegar lá, você vai ser legal, vai ser prazeroso para você, porque não vai. Não vai. Só vai ser prazeroso se você chegar lá preparado. Exatamente. Então, você aproveitou a jornada, você vai chegar preparado e aí você vai aproveitar. Uhum. Mas se você não aproveitou a jornada, não gostou da jornada, não se iluda. Eu estava colocando isso porque o legal é que a indústria do aço, né, essas empresas como a ArcelorMittal, ela tem programas que às vezes a pessoa não precisa de ir para a área técnica, não precisa. Exato. Ela pode ter ascensão profissional nessa área. Seja administrativa, seja na área de tecnologia, Exato. seja inovação, startup, enfim, tem tudo isso. É o que a gente fala, né? É por isso que a gente usa o Lab como uma porta de entrada, o AssoLab como uma porta de entrada. Por quê? O jovem vem atraído por uma solução inovadora, pela tecnologia, pela diversidade, pela forma descolada de trabalho, pela forma descolada de a gente falar, de a gente traduzir o que é a indústria, né, para o jovem. E aí lá dentro, ele acaba descobrindo outras coisas, né? Poxa, é enorme, as possibilidades são imensas dentro da indústria, né? E a gente tem possibilidades técnicas, a gente tem possibilidades generalistas, a gente tem várias possibilidades, né? Então, o leque aumenta, uma vez que você entra, o leque aumenta. E você não é engessado. É porque eu fiz engenharia de materiais que eu vou entrar dentro da empresa como engenheiro de materiais e eu vou ter que seguir essa carreira para sempre. Não é assim, né? Você tem várias opções dentro de uma empresa. Você falou, eu vi um podcast seu, vocês estavam falando sobre inovação e falou diversidade também. Você falou sobre a questão da mulher. Fala um pouco sobre o que vocês têm de programa lá dentro que incentiva tudo isso. Então, hoje, eu acho que quando eu entrei na indústria há 12 anos atrás, era um pouco diferente do que é hoje. E eu acho que há 12 anos atrás eu entrei numa indústria predominantemente masculina, que é a mineração, ainda é hoje, né? Então lá atrás já era difícil, hoje é um pouco menos. E a gente não via muito incentivo nesse sentido, né? A mulher tinha que se impor, e para ela se impor, ela tinha que se portar como um homem, basicamente. Né? Então, assim, era assim que ela se impôs, e muitas vezes ela não conseguia se impor. E hoje a gente vê o seguinte, além de, obviamente, já ser muito normal você ver vagas destinadas para mulheres, né? Então, hoje você entra no LinkedIn, você vai ver que tem vagas só para mulheres, né? As empresas estão preocupadas em formar lideranças mulheres, porque se eu tenho uma líder mulher, eu vou conseguir atrair outras mulheres para entrar dentro dessa indústria. Imagina, se eu tenho uma indústria que eu só consigo olhar para líderes homens, como que uma mulher vai se colocar naquele lugar e vai sentir que ela pertence naquele ambiente, vai sentir que ela pode chegar lá? Eu tenho que me identificar, né? É um meio de identificação mesmo. Como que eu me identifico com uma indústria se eu não vejo uma mulher trabalhando na indústria? Como que eu vou saber que se é possível ou se não é? Hoje a gente tem mulheres operando máquinas, hoje a gente tem mulheres trabalhando em alto forno, hoje a gente tem mulheres fazendo sondagem, a gente tem mulheres em posições que antigamente eram inimagináveis, né? E a gente vê isso acontecendo hoje. Eu convidei uma... Eu não vou falar o nome dela, porque ela tá ainda em dúvida se quer vir aqui conversar conosco. Eu acho que tem uma questão assim, até de autorização da empresa e tal. Mas eu conheci uma mulher, uma jovem, de 20 e poucos anos, 29 anos, está cursando engenharia metalúrgica, trabalha como forneira. Eu estava lá na frente do forno, no canal, e ela lá fazendo furo de gusa lá com oxigênio, com a lança de oxigênio.
Eu falei assim, nossa, aquele cara ali é foda, viu? O cara é bom de serviço. Aí o cara Lá na tira o frente, aí de EPI. repente sai aquele cabelão lá. Eu falei, meu Deus do céu, uma mulher. Eu fui conversar com ela. Eu falei, me conta tudo da sua vida. Que legal você aqui trabalhando num ambiente predominantemente masculino. Porque você não vê mulher nessa frente hostil que é a produção do aço lá na frente do Gusa e tal. E aí e depois eu fui vendo que tem mais mulheres. Eu trabalho já há 25 anos com montagem de refratário, né? E a gente vem percebendo que o número de mulheres só aumenta, como pedreiro, como soldadoras. Sim. E elas são muito melhores do que os homens. Eu tenho até medo de falar isso aqui. Em tudo, né? Não, mas aqui, eu tenho medo de falar porque agora vai ter preconceito de homem contra mim agora. Mas elas são muito mais respeitadas. Elas são mais caprichosas. Mas assim, brincadeiras à parte. Para Não, uma mulher chegar no posto que ela tá, em qualquer que seja o posto dentro de uma indústria, ela tem que ser muito foda. Porque ela tem que superar muitas coisas que o homem não teve que superar. Ela tem que provar o seu valor 2 vezes mais. Ela sempre tem que estar provando o seu valor. Então, você pode ter certeza que qualquer mulher que está num posto dentro de uma empresa é uma mulher que merece estar ali. E quando eu digo, por exemplo, vamos falar de soldadora. Uma soldadora, ela tem muito mais tato do que o homem. Ela tem muito mais, ela é mais caprichosa. E isso é muito da mulher. E é isso, assim, hoje eu acho que o legal é a mulher não tem que se portar como homem para conquistar espaço. Ela tem que assumir que a mulher tem características que a colocam na frente. Assim como o homem tem características que os colocam na frente para certas coisas, óbvio, isso é óbvio. A mulher também tem características que são femininas e que vão fazer dela nossa, né? uma profissional melhor em certas situações. Sim. Né? Então, assim, eu acho que hoje isso tem evoluído bastante. Dentro da Celora a gente tem programas de mulheres, de desenvolvimento de liderança feminina, de mentorias, voltados só especificamente para as mulheres. E a gente tem metas também de ocupação percentual de liderança mulheres também dentro da empresa. Eu falo porque não é só na liderança, né? Não é só na parte administrativa. Tá? É em tudo. Em tudo. É em tudo, mas eu acho que assim, por que a gente começa de cima para baixo? Por que a gente começa da liderança? É o que eu falei de inspiração. Exatamente. Eu tenho que ter uma inspiração. E eu como... Pensa eu não tenho filhas, né? Eu tenho filhos, eu tenho só 3 filhos. Mas eu penso em quem tem meninas, né? As menininhas que estão lá 5, 6, 10 anos. Como que essas meninas vão querer trabalhar num local que elas só veem homens trabalhando? É muito mais difícil de se identificar. Você pode se identificar, claro, mas é muito mais difícil. Quando você vê uma mulher, você se identifica muito mais rápido e muito mais fácil. E aí você se identifica com um posto lá em cima. Primeiro você pensa, né? Nossa, aquela mulher que é CEO, que é gerente, que é diretora, ou que é uma empreendedora, uma dona de um negócio e tal. Eu posso chegar lá. E aí eu vou galgar os meus degraus para chegar lá, né? Se eu consigo ver isso na liderança, eu consigo atrair todo o resto. Então, por isso que a gente trabalha primeiro a liderança, para depois a gente trabalhar a atração e a retenção dos outros postos de trabalho. Bacana. Tá, você falou de mulheres. E quais são os outros diversidades lá que vocês atuam também? O grupo LGBT... Diversidade de gênero, né? Diversidade de raça. Raça. Deficientes. Deficiente. Então, de etnia, a gente está dentro de uma multinacional, então a gente tem pessoas de outros países trabalhando. A gente pode fazer até um microgrupo, não precisa ser país, a gente falando de outras regiões, né? Quando a gente faz meio que um intercâmbio cultural, a gente vê que o Brasil é muito grande, então a gente tem uma diversidade enorme cultural dentro do próprio país. Então, quando a gente traz uma pessoa de Manaus para trabalhar aqui na região sudeste, é um baque
para essa pessoa que se deslocou é um baque cultural, né? E a gente tem que abraçar e entender todas as diferenças culturais que existem ali para que essa pessoa se sinta acolhida de trabalhar num ambiente que é diferente daquele ambiente que ela está acostumada, numa cultura que é diferente, né? A gente brinca muito do mineiro. O mineiro come quieto, o mineiro é desconfiado, o mineiro é tradicionalista, o mineiro é difícil. Nosso país é do tamanho da Europa, né? Então assim, a gente brinca que tem dois polos, a gente que trabalha com novos negócios, desenvolvimento de novos negócios, tem dois polos no Brasil, que são os polos que, se você conseguir lançar inovações, coisas diferentes nesses dois polos, você roda em qualquer outro lugar no país. Curitiba e Belo Horizonte. Olha só. Curitiba e Belo Horizonte são dois polos que é muito difícil você entrar e você se provar e colocar algo novo para rodar que perpetue. Curitiba, não sabia. Então a gente tem esses dois polos. Imagina você vindo de fora para morar num lugar desse. E tendo que se provar e ser acolhido. Então, a adaptação é muito difícil, é muito diferente, né? Assim, por si só. Então, esse é um tipo de diversidade, né? Coisa que a gente não pensa. Quando a gente pensa em diversidade, a gente não pensa nisso, né? Mas tem a diversidade de gênero. Não é só homem e mulher, né? A gente, como hoje uma indústria tão grande pode acolher todos os gêneros. Sim. Como preparar cada área dessa para acolher, para que a pessoa se sinta à vontade para ser quem ela é, né? Para que ela não tenha que se esconder, para que ela não tenha que mascarar, para que ela não tenha que se portar de uma forma que não é ela, porque ela está trabalhando num ambiente que é de indústria. Sim. Né? A gente fala, tem alguns lugares que são característicos, por exemplo, poxa, hoje um jogador de futebol se assumir gay, dificílimo, né? Vai dar um bafafá gigantesco. Mas a gente pensa nisso porque isso está na mídia. Mas e dentro da indústria? Como é que isso é tratado hoje? Como é que a gente está preparando as pessoas para que elas sejam inclusivas? Sim. Né? O próprio limitações, quando a gente tem limitações físicas, deficiências físicas, como é que a gente prepara para receber esses deficientes, né? Pessoas que têm alguma limitação, a gente está preparado? Então, a gente tem que trabalhar melhor isso dentro das empresas. Sim. É muito importante. Nós tivemos um papo aqui com a Juliana, ela falou também de um programa muito legal que a RHE Magnesita tem. Eu trabalho dentro da Celor, eu percebo que isso mudou muito, né? Essa questão da diversidade está muito mais inclusiva. A Gerdau também, eu trabalho dentro da Gerdau, também tem muito essa pegada. Então, é um trabalho legal que as indústrias têm que ter, porque, como a gente estava conversando antes, o objetivo do Steel Podcast, assim como do programa que vocês têm na Solab, é atrair pessoas, atrair jovens, fazer com que essa indústria do aço, que é tão importante para a nossa vida, seja mais bem difundida, né? Eu pedi para você falar um pouco da ArcelorMittal aqui, justamente para mostrar para o nosso público que é uma indústria importante, né? Que trabalha com inovação, que trabalha com diversidade, que trabalha com toda a parte de tecnologia, que é muita coisa que tem tecnológica lá dentro. Então, assim, é um setor muito interessante. É um setor que precisa de pessoas, né, competentes, que queiram ingressar nesse setor, e é por isso que a gente lançou esse Steel Podcast. Por isso que a gente achou muito oportuno a sua vinda aqui. Foi muito explicativa, muito inspiradora a sua história. Mas eu quero falar de mais um assunto. Dentro da ASSOLAB, que história é essa do prêmio 100 Open? Ah, é muito bom. Vamos fazer uma propaganda. Eu acho que é importante, porque foi uma conquista muito legal. O 100 Open é um prêmio dentro da área de inovação. Hoje é um prêmio
é um dos maiores prêmios, não sei, é o mais importante do Brasil, que ele ranqueia as empresas mais inovadoras dentro do Brasil. E não né? é nichada só aço, não. Não. É todas as empresas do Brasil. Empresas, exatamente, todas as empresas do Brasil, né? No ano passado, no ano de 2023, a ArcelorMittal tinha ficado em segundo lugar. E aí, os meninos lá do Acelab fizeram um trabalho espetacular junto com a empresa, né? Difundindo isso dentro da empresa e disseminando a inovação, disseminando as startups, os centros de pesquisa, fomento, enfim, tudo que tem dentro desse ecossistema a gente conseguiu juntar e utilizar da melhor forma possível dentro da empresa como um todo e plantar a sementinha desse mindset de inovação dentro de todas as áreas da empresa, né? Fornecedores e clientes, enfim, todos são envolvidos. E aí existe uma pontuação, né? É um ranking de acordo com uma pontuação que você vai conquistando dentro dos critérios da banca avaliadora, né? Do prêmio. Como é que funciona? Desculpa te cortar mais uma vez. Como é que funciona? Tem um projeto, você manda esse projeto? Não, na verdade, eles avaliam a sua capacidade de conectar agentes inovadores com a indústria, né? Com o mercado, com a empresa, em todas as frentes da empresa. Então, como que a empresa hoje atrai startups? Como que a empresa hoje tem fornecedores que são startups ou que fazem conexão com startups? Como que a empresa está utilizando a inovação nos processos, no fornecimento, como clientes, enfim, em toda a sua cadeia de produção, né? Como que isso está se conectando. E aí isso vai dando pontos. Cada iniciativa, cada tipo de iniciativa, aí tem lá especificamente, vai contando pontos e você vai submetendo isso dentro da plataforma deles, né? Entendi. Você vai computando lá, né? Utilizei isso, vai computando sua base de conexão com startups e tal. No ranking vai subindo no ranking. Que legal. Parabéns. E aí, no ano de 2024, a gente conquistou como empresa mais inovadora do Brasil. Parabéns. Nós vamos mostrar aí um pouco dessa conquista. Então, Giovana, foi um prazer enorme. Todo foi meu. Um prazer enorme conversar com você. Como eu te disse, para a gente encerrar, eu gostaria que você desse o seu depoimento, a sua contribuição para quem está começando agora, os jovens que estão prestes a ingressar no mercado de trabalho ou na academia, né, na universidade. Que dica que você daria para esse jovem que está aí nos assistindo e está pensando em ingressar no mundo da cadeia produtiva do aço? Eu acho que, assim, não pense num curso que você vai fazer na universidade como um limitador. Hoje ele abre portas. Então, vai ser a primeira parte da sua formação, é o que você está fazendo na universidade. Depois que você abrir a primeira porta, que é entrar no mercado de trabalho, e aí, se você for entrar dentro de uma grande empresa, ou de uma empresa pequena, uma empresa média, não importa, que você não coloque uma viseira, né? Que use uma lente expansiva para ver o tanto de possibilidades que existem dentro dessa indústria. Possibilidades técnicas, possibilidades de gestão, possibilidades dentro de inúmeras áreas. E que você sendo um engenheiro, ou um pesquisador, ou um administrador, isso não é um rótulo que vai te limitar e vai te colocar dentro de uma caixa dentro da empresa. É só uma maneira de você entrar na empresa. Depois que você entrar, aí você curte a jornada, aí você vai entender um pouco melhor do que é a empresa, quais são os processos produtivos dentro da empresa, quais são as possibilidades de localização, enfim, entender tudo que a empresa consegue oferecer para ir direcionar a sua carreira, para ir escolher qual que é a jornada, que também não é uma jornada engessada. Assim que você começa a traçar essa jornada, ela pode mudar várias vezes dentro de uma empresa, né? Então, não pensar que eu acho que os jovens hoje em dia têm muita ansiedade e muito medo disso, assim. Eu tô engessando a minha carreira. Se eu formo técnico, eu tô engessando, eu tenho que ser aquilo ali. Não tem, você não tem que ser nada. Você tem que experimentar,
né? Você tem Sim. várias possibilidades. Você não tem que nada, né? Então, começa, vai lá, escolhe seu curso, faz o curso, entra no mercado de trabalho. Faz bem feito. Faz né? bem feito e vai entender, Aprende. e vai aprender, e vai trocar ideia, conversa. Esteja aberto a conversas, né? Tem pessoas que trabalham nessa área há mais de 20, 30, 40 anos. Vai conversar com essas pessoas, esteja aberto a aprender com essas pessoas também, e entender quais são as possibilidades que você tem de carreira, né? Eu acho que se eu tenho uma coisa que eu levo muito comigo esteja aberto a conversar com as pessoas. A gente aprende demais conversando. Aprende muito. A gente aprende muito. Eu também penso assim, né? Eu já tenho 25 anos de profissão, de carreira nesta área da indústria do aço, e eu sempre falo para os meus subordinados: queira sempre mais, aprender mais, conversar mais, escutar mais. Quando eu falo conversar mais, é trocar ideia, mas escutar mais, estar atento às possibilidades, às oportunidades, né? Isso. A gente tem que estar sempre antenado. Você falou que é ligado no 220, tem uns que tá ligado no 440. Eu acho que eu tô nesse aí, dos 440. Por quê? Porque você tem que estar atento a tudo. Porque sempre pinta uma oportunidade. Eu vou fazer, igual você falou, eu vou fazer uma faculdade, nossa, gasta 5 anos, eu vou perder meu tempo, 5 anos para depois sair e eu sei lá se é isso que eu quero e tal. Não, viva o processo. Exato. Né? É uma coisa, aprendizado, conhecimento nunca é demais. Você ler um livro nunca é um desperdício. Não importa que tipo de livro você está lendo, mas é sempre um aprendizado, um conhecimento a mais, uma cultura a mais. Então, tem que ter vontade de querer aprender e querer estar sempre conversando, escutando, que eu acho que essa dica que você deu é preciosíssima. Giovana Orsi, muito prazer conversar com você. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Tenho certeza que nossos telespectadores adoraram, né? Eu queria pedir para você que está aí nos assistindo para que se inscrevesse no nosso canal, né? Ativasse as notificações, desse o seu like e compartilhasse para o máximo de pessoas possível. Um conteúdo igual esse não pode ficar só com você. Divulgue, dissemine, que tem dicas de ouro aqui que pode te inspirar a vir a trabalhar na cadeia produtiva no mundo do aço, né? Então, mais uma vez, Giovana, muito obrigado pela sua contribuição aqui no nosso Steel Podcast. Nós mostramos um trabalho aqui do Steel Connect para você, que é a nossa comunidade, está aí saindo do forno, quentinha. Em março nós vamos apresentar para vocês. Mas, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer. Prazer é meu, obrigada, gente. Muito obrigada. Estou à disposição também. Tá aí. Então, até o próximo Steel Podcast.